Meus queridos alunos e alunas, sejam bem-vindos a mais uma de nossas videoaulas. Sou o professor Ícaro Castro e venho com mais uma aulinha do nosso módulo de genética. Então hoje continuaremos falando da interação gênica com ênfase à epistasia. Então, para não perder o costume, segue o fio. Meus queridos alunos e alunas, vamos conhecer mais um caso onde se trabalham dois genes ao mesmo tempo. Isso foi visto na segunda lei de Mendel, dois genes, na interação complementar, dois genes, e agora na epistasia. Então, vejam que, primeiramente, são dois genes diferentes. Aqui, por exemplo, o gene B e o gene E. E os dois genes, assim como na interação complementar, os dois genes influenciam na mesma característica. Ou seja, são dois genes, o gene B e o gene E, para a mesma característica do organismo. Isso também acontecia na interação complementar, onde, por exemplo, o gene A ele definia se a cobra era preta ou não, e o B se a cobra era laranja ou não. Então, são dois genes da mesma característica, aqui da mesma forma. Só que aqui nós temos uma diferença para interação complementar. É porque, nesse caso, os genes eles têm poderes um sobre o outro. O gene epistático ele tem um poder sobre o gene hipostático. E quando o gene epistático se encontra em uma certa condição, ele inibe o gene hipostático. Ou seja, em uma certa condição específica do gene epistático, o gene hipostático, independentemente de qual sua configuração, ele vai ser inibido. Vamos já observar isso aqui no caso da pelagem de cachorro. Nesse caso aqui, nós temos a pelagem de labradores, que pode ser marrom, dourada ou preta. Essa pelagem é definida por dois genes. O gene B, e o gene E. Veja que estão em cromossomos diferentes. O E, ele inibe a manifestação do gene B. Observem aqui. Se o indivíduo é ezão traço, observa, se ele é ezão, ezão, bezão, ezão, ezão ou ezão, ezinho, ele vai manifestar a cor. Agora, se ele é ezinho, ezinho, ele não manifesta a cor. Por quê? Porque se aparecer ezinho, ezinho, ele vai impedir a cor do gene hipostático. Então, nesse caso, ele não vai manifestar cor e vai ser dourado. Esse caso aqui é um caso de epistasia recessiva. Por quê? Porque o gene é inibido quando o gene epistático está aparecendo de forma recessiva, como é o caso aqui. Então, de novo, só inibe quando for ezinho, ezinho. Então, se é ezinho, ezinho, bezão, bezinho, por exemplo, vai ser o quê? Dourado. Se é ezinho, ezinho, bezinho, bezinho, vai ser o quê? Dourado. Se é ezinho, ezinho, bezão, bezão, vai ser o quê? Dourado. Não importa o outro, se o alelo, se o primeiro gene, o epistático, ele está em forma recessiva. Então, vamos lá.
existem vários tipos de epistasia. Na recessiva, é aqui um recessivo, um dos recessivos, podendo ser, por exemplo, o B, nesse caso aqui, ou o E. Nesse caso aqui, eu já digo para vocês que o epistático é o E. Então, na epistasia recessiva, um gene, no caso o E, ele vai ser epistático, ele vai inibir o outro quando estiver de forma recessiva. Por isso que é epistasia recessiva. Qual a proporção fenotípica no cruzamento de dois indivíduos heterozigotos para epistasia recessiva? 9:3:4. Vamos lá. Por exemplo, aqui está Ezão, Bzão e Ezinho, Bzinho, enfim. Mas na hora de colocar no quadro, vamos usar o Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Porque lembra, a letra você que escolhe. Então vamos lá. Epistasia recessiva. Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Cruzado com Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Lembra que a proporção fenotípica, quando a gente pergunta isso, sempre é se referindo a um cruzamento de heterozigotos. Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, cruzando com Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Então vejam como isso aqui é simples. Vai ser o cruzamento igual, o mesmo quadro lá que vocês já sabem fazer. Então veja, quando falamos em epistasia, sempre nós colocamos o gene epistático primeiro, aquele que inibe. Então veja, o azão, ele permite cor. Então, azão, traço, ele permite cor. O azinho, ele inibe cor. Por isso que ele é o epistático, por isso que é uma epistasia recessiva. Ou seja, se o indivíduo for azinho, independentemente do outro gene, ele vai ser dourado. Então vamos lá. Primeiro aqui, azão, traço, permite o cor? Azão, permite. Se é Bzão, vai ser o quê? Preto. Então todo mundo que é azão, traço, Bzão, traço vai ser preto. Vamos ver aqui quantos serão pretos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pretos. Vamos ver quantos serão marrons. Então, marrom ele permite cor, ou seja, o azão permite cor, mas ele vai ser Bzinho. Quantos aqui são assim? Ó, esse aqui tá permitindo cor? Tá. Bzinho, marrom. 1, 2, 3. Então, 9:3. Agora, quantos serão dourados? Todos aqueles que forem azinho, independentemente do outro genótipo. Então, ó, quantos tem essa característica? 1, 2, 3, 4. Então, 9:3 para 4. Então, essa é a proporção fenotípica no caso de epistasia recessiva. Vamos agora para a epistasia duplo recessiva. Nesse caso, é que quando em qualquer um dos genes eles têm seu alelo recessivo, ele vai inibir o outro gene. Isso acontece, por exemplo, na cor de flores, de plantas. De flores de plantas. Então, quando a plantinha é azinho ou Bzinho, tanto o azinho inibe o gene B, quanto o Bzinho inibe o gene A. Ou seja, quando ela é ou azinho ou Bzinho, ela vai ser branca.
E quando ela é azão, traço, bezão, traço, ela vai ser púrpura. Então, nesse caso, numa epistasia duplo recessiva, a proporção fenotípica é 9:7. Vamos ver aqui. Por exemplo, ó, o indivíduo que é azão, traço, bezão, traço é púrpura. Quem é bezinho, bezinho é branco. Quem é azinho, azinho é branco. Por que duplo? Porque tanto bezinho, bezinho inibe, quanto o azinho, azinho inibe. E o outro lá, no outro, somente um gene era inibido. Então, era epistasia simples. Como aqui os dois inibem, existem dois genes epistáticos, recessivos, azinho, azinho e bezinho, bezinho, chamamos de epistasia duplo recessiva. Então, quantos aqui serão púrpura? Vamos lá. Azão, traço, bezão, traço. Ou seja, qualquer um que não tenha azinho, azinho ou bezinho, bezinho. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, 9 são azão, traço, bezão, traço. Ou seja, não tem azinho, azinho, bezinho, bezinho. E quantos aqui serão brancos? Vamos lá. 1 que tem bezinho, bezinho. 2 que tem bezinho, bezinho. 3 que tem bezinho, bezinho. Esse aqui tem os 2, 4. Esse aqui tem azinho, azinho. Azinho, azinho e azinho, azinho. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, proporção fenotípica de 9:7. Essa vai ser a proporção que vou encontrar em uma epistasia duplo recessiva. Vamos agora para um caso de dominância, de epistasia dominante. Então, veja, nesse caso aqui, ó, o epistático, para inibir o hipostático, ele tem que estar em dominância. Ou azão, azão, ou azão, azinho. Por isso que eu coloquei aqui azão, traço. E nesse caso, no cruzamento entre dois heterozigotos, a proporção fenotípica vai ser ou 12:3:1, ou 13:3. Acompanhe comigo aqui, ó. Nesse caso aqui, o epistático é esse gene que eu estou aqui marcando. E ele, azão, azão ou azão, azinho, inibe cor. Já quando ele está na forma recessiva, ele permite cor. Por quê? Porque não está inibindo o outro, ele só inibe na sua forma dominante. Por isso que é epistasia dominante. Então, azão, traço, inibe cor. Azinho, azinho, permite cor. E o bezão, ele, nesse caso aqui dos galináceos, o bezão, bezão ou bezão, bezinho, então aqui não é bezão, bezão, é bezão, traço, ele vai gerar uma cor colorida. Então, isso aqui, ó, um mix de cores. E o bezinho, bezinho é branco. Então, esse caso aqui de epistasia, ele é muito comum na coloração de galináceos. Observem aqui o cruzamento. Então, cruzando azão, azinho com bezão, bezinho, com azão, azinho, bezão, bezinho, nós teremos o quadro que vocês já sabem fazer. Então, vamos ver aqui a proporção fenotípica, por exemplo, em galináceos, na cor de galináceos. Primeiramente, vamos lá. Azão, traço, inibe cor. Ou seja, qualquer indivíduo que tiver azão, independente de todo o resto, ele vai ser branco. Então, vamos lá. Tem azão, branco, 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 também, também, também. Aqui, aqui, branco, branco e branco. Ou seja, nesse caso aqui, ó, 12 são brancos por causa do azão. Vamos continuar. O azinho, ele permite cor. Então, quem for azinho, claro, vai ter, no caso, é possível ter cor. Então, por exemplo, ó, esse aqui é azinho, azinho. Com o bezão é colorido, colorido. Azinho, azinho, permite cor, então o bezão, bezinho, colorido. Azinho, azinho, permite cor e o bezão, bezinho é colorido. Então, quantos coloridos? 3. E nós teremos, nesse caso aqui, veja, um indivíduo que vai ser também branco. Por quê?
Mesmo que não seja pela inibição do azão, mas o Bzinho também produz indivíduos brancos. Então aqui, ó, qual vai ser a proporção fenotípica? 13 para 3. Mas, como eu falei para vocês, também pode ter a proporção fenotípica 12 para 3 para 1. Vamos agora aqui acompanhar o exemplo de baixo. Vamos supor que em galináceos, os indivíduos que são Bzinho produzem, em vez de serem brancos, têm uma cor amarela. Então vamos lá. A mesma coisa. Quais serão os indivíduos brancos? Todos que tiverem azão. Então, branco, branco, branco. Todos aqui são brancos. Todos aqui são brancos e todos aqui são brancos. Então, como o azão inibe o outro, então qualquer um que tem um azão é branco. Qual indivíduo que vai ser colorido? Aqueles que são azinho, Bzão, traço. Ou Bzão, ou Bzão, Bzinho. Quais são eles? Aqui, aqui e aqui. E nesse caso aqui, estamos supondo que a cor Bzinho, ela gera uma cor amarela. Nós teremos quantos amarelos? Nesse caso, azinho vai permitir cor e Bzinho, amarelo. Então, qual a proporção fenotípica aqui? 12 para 3 para 1. Então, veja que a epistasia dominante ela pode ter dois tipos de proporção fenotípica. Ou é 13 para 3, ou é 12 para 3 para 1. Depende muito do caso. Se o gene postático recessivo ele for da mesma cor do gene que inibe, vai ser a proporção 13 para 3. Se o gene hipostático recessivo ele for de uma cor diferente do gene que inibe, por exemplo, aqui o inibe é branco e ele é amarelo, aí vai ser 12 para 3 para 1. Então, aluno, espero que tenham gostado e até uma próxima videoaula.